Graças e paz a todos, amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui nessa tarde mais uma vez, essa tarde de sábado abençoada, onde o nosso Senhor Jesus preparou para que a gente venha meditar mais uma vez na sua palavra, trazer aquele estudo maravilhoso, na qual todo cristão, como sempre digo, todos os sábados que eu estou aqui, eu sempre vou reiterar uma coisa, sempre repetir. Que todo cristão ele deve se familiarizar com o estudo da palavra de Deus. Porque em várias vezes na palavra de Deus, em várias partes, ela nos alerta que o povo pode ser destruído se não conhecer. Isso significa que diversas aflições, diversas situações podem acalentar a sua vida caso você não tenha o conhecimento da palavra de Deus. Você não é aquele ser humano que tem fundamento. Você deve construir um fundamento no Evangelho. Às vezes as pessoas acham que o conhecimento ele só serve para quem é o pastor, o diácono, quem tem algum cargo dentro da igreja. Não é. A palavra de Deus ela expande todo o conhecimento para todos aqueles que são de Cristo, que são inseridos no reino de Deus. Então é por isso que é da vontade de Deus que nós venhamos a estudar a palavra dele. Que o conhecimento ele nos dá fundamento, nos dá vida, nos dá discernimento. Você sabia que o discernimento espiritual envolve conhecimento também? Você sabia disso? Porque muitas vezes as pessoas acham que discernimento espiritual é algo que está dentro de você, no sentido de que algo sobrenatural vai acontecer e você vai olhar alguma coisa e vai discernir espiritualmente. Eu não duvido, possa ser que aconteça essas coisas, mas o conhecimento também ajuda o cristão a discernir várias coisas ao seu redor. Então, é necessário que todas as vezes em que a gente for olhar para a palavra de Deus, for para a igreja, for para a reunião de oração, a gente sempre deve estar enfatizando o conhecimento da palavra. Porque o conhecimento ele dá vida. Mas falando em vida, quero trazer um tema hoje, um estudo bem importante para nossas vidas. E esse estudo, acredito que é um estudo urgente, onde todos os cristãos ele deve estar fundamentado. O cristão ele deve estar fundamentado e precisa estar interessado, interagido, porque é um tema onde a gente consegue entender mais a nossa vitalidade espiritual. E o tema de hoje é as 7 igrejas do Apocalipse. E nesse tema eu quero nos levar ao tema do reavivamento espiritual. Para a pessoa que está fria, fraca, para a pessoa que está com aquele desânimo espiritual em sua vida, eu acredito que esse estudo é para você. Se você conhece uma pessoa que passa uma dificuldade espiritual, tá fraca espiritualmente, tá com aquele desânimo, tá com aquela aridez, tá com aquela situação de falência espiritual, compartilha para ela esse vídeo, compartilha esse estudo para ela. Assiste com ela, medita com ela e compartilhe o máximo, que aí você está abençoando outras pessoas e abençoando também o nosso canal. Como eu disse, nós estamos tratando do Evangelho aqui, o Evangelho tem que ser expandido. Então não seja só o recipiente dessa mensagem de hoje, mas leva para o teu amigo, para tua amiga, para o teu grupo de família.
da igreja, enfim, em tudo. E aí eu quero que vocês abrissem, se você puder acompanhar, se não puder acompanhar, só escuta. Depois, se você quiser escutar em casa, escuta. É muito importante esse tema. Apocalipse, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Mas nós iremos estudar do capítulo 2 ao capítulo 3. Iremos para as partes principais, porque o tempo ele é pequeno comparado ao tema da carta das 7 igrejas, porque são um capítulo, 2, 3, e aí a gente vai não ser rápido, mas ser agilidoso e sempre enfatizar os pontos principais de ensinamento para nossas vidas, na qual essas 7 igrejas ela quer repassar para nós. Apocalipse do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O que é que isso significa, meus irmãos? Aqui João ele está preso na ilha de Patmos, o último apóstolo de Jesus Cristo, vivo, nessa época. Ele foi preso para a ilha de Patmos, e naquele exato momento estava tendo uma perseguição muito grande por parte do imperador contra a igreja. Ele estava assolando a igreja evangélica daquela época. E vários crentes eram presos, mortos, assassinados, com requintes de crueldade. E aí João ele é pego. Ele tá velho já, tá perto já da sua idade, muito velhinho. E aí ele é preso. Ele é levado para a ilha de Patmos, que é um lugar onde é uma ilha, onde tem um presídio. E ele é colocado lá. Naquele lugar, Deus tem um encontro com ele e arrebata o espírito dele. E pede para que ele venha escrever o livro de Apocalipse. Cristo está revelando as coisas que vai acontecer. E ele tem uma revelação. E essa revelação, Jesus Cristo quer que ele compartilhe com as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas onde tinham sido fundadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Cada igreja dessa tinha um problema, uma dificuldade que estava acontecendo nessas igrejas, das mais variadas. Heresia, esfriamento, falta de primeiro amor, prostituição, idolatria, perseguição, pobreza. Essas e outras dificuldades estavam presentes nessas igrejas. Mas aqui, Cristo ele traz uma revelação para João dele primeiramente. E aqui no capítulo 1 vai retratar e dizer que Jesus ele está andando no meio de 7. João vê, ele tem essa visão de Jesus Cristo andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E Cristo ele traz essa interpretação. Ele diz que os candeeiros de ouro são as igrejas da Ásia. E na mão dele tinha 7 estrelas. E ele explica que essas 7 estrelas são os 7 pastores dessas igrejas. O que é que significa isso, meus irmãos? Que por mais que a igreja esteja em falha, Cristo não abandonou ela. Cristo está no meio dela. A primeira aplicação em que eu tiro aqui agora para nossas vidas é que não importa a dificuldade que a gente tem,
que a gente tenha ou esteja passando. Não importa o tamanho do esfriamento. Não importa o tamanho da dificuldade, dor ou sentimento, Cristo está do seu lado, Cristo está com você. Porque quem mantém a salvação do homem não é a gente mesmo. Porque se dependesse de nós já tinha perdido a salvação há muito tempo. Quando ele se mostra para João, e João vê que ele está no meio dos candeeiros de ouro, ele diz: João, essas são as 7 igrejas da Ásia, eu estou no meio dela. E quando ele fala, e quando ele vê as 7 estrelas na mão dele, ele diz que aquilo ali são os pastores das 7 igrejas da Ásia. Então veja que Cristo ele está no comando, ele está no meio da igreja, mas está no comando também da igreja. Por que eu digo isso? Porque os pastores estão sob o comando de Deus. Está sob o comando de Cristo. Nenhum homem pode dizer que a igreja é dele, porque ele está na mão de Jesus Cristo. Cristo é que é o dono da igreja. E quando João ele vê Cristo, ele cai em terra, com o rosto em terra, porque o brilho de Jesus Cristo é muito grande. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, versículo 8, capítulo 1. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então isso significa que aquele que está no nosso meio, independente do que a gente esteja passando nesse momento, é o Todo-Poderoso. Ele está no meio das 7 igrejas, ele está com os pastores na sua mão. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Isso significa que Jesus Cristo ele já sabe as coisas que vai acontecer já. E quando ele lança as promessas para que a gente venha confiar nele, é porque ele sabe o que é que vai acontecer. Ele já está lá. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são 2 letras do alfabeto grego. A primeira letra, que é a letra A, é Alfa. E a última letra, que é o O, é Ômega. Então ele diz que do início de todas as letras, aliás, do início do alfabeto até o fim, ele é todas as letras. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é todas as letras. Não tem uma letra ali que não seja ele. Isso ele tá usando como exemplo para poder dizer que está em tudo. Em tudo. No princípio e no fim. Quando o alfabeto inicia, ele está lá. Quando ele está no meio, ele está lá. Quando ele está no fim, no Ômega, ele está lá. Então ele dá essa promessa a João. Mas aí, nas 7 igrejas, se você ler do capítulo 2 ao capítulo 3, versículo 20, você vai ver que Jesus Cristo ele tem acusações à igreja e ele tem promessas a fazer à igreja. Se você ler em todas as 7 igrejas, você vai ver que uma frase se repete em todas elas. E a frase é: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Ele repete isso para quase todas as igrejas na qual a gente está estudando aqui. Ele repete para todas elas, todas elas. O que é que isso significa? Ele significa que ele lhe conhece. Que ele me conhece. Ninguém precisa dar informações a Jesus Cristo sobre nós. Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando você se levanta, quando você dorme.
o que é que está no seu coração, o que é que está na sua mente. Aquilo que a gente se esconde para poder chegar e fazer, ele sabe de tudo isso, ele vê tudo isso. Mas em algumas igrejas aqui, ele vai dizer assim: conheça as tuas dores. Ele não só conhece aquilo que a gente faz de errado, mas como também ele conhece as nossas dificuldades também. Para a igreja de Esmirna, a igreja pobre, ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Para a igreja de Pérgamo, ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel. Ele conhece a nossa fidelidade também a ele. Para outra igreja, para a igreja de Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então veja que Jesus Cristo, em algumas igrejas ele vai criticar, ele vai dizer os defeitos que aquela igreja tem, mas em outras ele diz: eu conheço as suas dificuldades. Então isso significa que Jesus Cristo, ele não só conhece a nossa alma e a nossa vida quando a gente peca, mas como também ele conhece as nossas dificuldades também. Quando a gente chora, quando a gente está ansioso, ansiosa, crise de ansiedade, depressão, quando a gente chora de madrugada, quando aquela dificuldade ela tá assaltando a nossa alma de um modo tão grande, que acaba desabando a nossa vida e a gente se acha só. Ele conhece quando a gente tá assim também. Mas eu quero que a gente venha falar sobre avivamento espiritual. E como eu disse a você, todas essas igrejas ela estava com uma fase que a espiritualidade dela estava ou correndo risco, no caso são aquelas que permaneceram fiel, mas existem aquelas que caíram também. Mas em todas elas Cristo ele lança uma promessa de reavivamento. Mas Luiz, como acontece o reavivamento espiritual? Existe alguma receita para se ter o reavivamento espiritual? O que é que eu tenho que se fazer? Porque eu vejo várias vezes no Antigo Testamento Deus ele chamando a nação de Israel para o arrependimento, e todas as vezes eles oram, jejuam, põem pano de saco de cinza, se derrama ao pó, e ali eles choram, e ali Deus ele restaura. Mas teve uma irmã que disse a mim, um irmão que disse a mim que eu tenho que jejuar 40 dias, 40 noites. Eu tenho que ir até o monte. Eu tenho que andar a pé até não sei aonde. Eu tenho que me abster de comidas. Eu tenho que deixar de tomar Coca-Cola. Meus irmãos, vejam, existem várias propostas que alguns irmãos trazem.
quando a gente fala de oração é válido. Quando a gente fala de algumas coisas, algumas coisas que não tá diretamente com a palavra de Deus, tá errado. Jesus Cristo ele traz uma receita só para todas essas igrejas. Uma. Para que elas venham se tornar vivas novamente. Qual é essa receita? É o arrependimento. Veja a igreja de Éfeso. A igreja que perdeu o primeiro amor. Veja o que ele vai dizer. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, tenho contra ti que você abandonou seu primeiro amor. Veja que a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela não foi fundada pelo apóstolo João. Porque aqui o pastor dela era o apóstolo João, que está preso. Mas quem fundou ela foi o apóstolo Paulo. E a fundação da igreja de Éfeso ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É dito ali que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João Batista. E aí ele faz uma pergunta aos 12 discípulos de João Batista: vocês receberam o Espírito Santo na época em que creram? E os 12 discípulos de João Batista dizem: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Ou seja, eles foram aqueles homens que estavam no batismo de João, quando João estava batizando, antes do dia de Pentecoste, antes de Atos 2, ou seja, no dia que o Espírito Santo veio à terra. E aconteceu aquele grande avivamento em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Eles não participaram daquilo ali. Então eles não sabiam que aquilo ali tinha acontecido. Eles foram batizados em João e foram embora para outras regiões fora de Jerusalém. Talvez evangelizar, foram fazer missão. Como prosélito judaico. Eu não vou explicar o que é isso aqui agora, na íntegra. Mas uma oportunidade eu venho e explico a eles. Mas a grosso modo, um prosélito é aquele que está entrelaçado e está com relação à religião de Israel. Necessariamente não é um cristão, mas ele é um judeu que está com a religião de Yahvé, o judaísmo. E aí eles foram batizados por João e saíram. Foram para as regiões fora de Israel. Então eles não participaram, eles não viram aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Então é por isso que eles dizem: a gente nem sequer sabe que o Espírito Santo veio à terra. E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo estende a mão para eles e diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em línguas, a profetizar, pelo menos o que aparentemente aconteceu, né? Mas houve um avivamento. Houve um avivamento e não só isso. Quando Paulo ele foi evangelizar aquela região inteira, é dito que os bruxos e bruxas que tinham arte de feitiçaria, eles estavam se convertendo. E quando eles se convertiam, eles pegavam os utensílios dele, de artes, de magia, os livros e pergaminhos, e tocava fogo na praça, abandonando a sua prática de feitiçaria. Para você ver a explosão espiritual e o avivamento que o Espírito Santo trouxe
naquela cidade através daquela igreja que estava se fundando. Então veja que foi um avivamento espiritual. Muita gente se converteu. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Entretanto, alguns anos depois, provavelmente 20 anos, 30 anos depois, Paulo ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. E nessa carta à igreja de Éfeso, ele diz uma coisa: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava conclamando que aquela igreja mais uma vez tornasse a se encher do Espírito Santo. Isso significa que a igreja estava entrando, olha, em estado de decadência espiritual. "50 anos depois em que o apóstolo Paulo escreveu isso, Cristo escreve essa carta. E ele diz: vocês são uma igreja que são doutrinada corretamente. Vocês têm uma estrutura de doutrina. Veio homens falsos apóstolos aqui para pregar no meio de vocês. Vocês expulsaram eles. Vocês viram que esses homens eram mentirosos. Isso significa que vocês tinham uma doutrina bem sólida e fundamentada nas Escrituras. Vocês têm atividades. Você tem as obras. Você tem tudo isso, exceto uma coisa. Tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Então veja, meu irmão, que não adianta você ter uma doutrina certa. Só. Não adianta você ter obras. Você pode evangelizar os 4 cantos da terra, você pode fazer obra social, você pode fazer tudo isso. Mas sem Cristo estar ocupando o coração. Sem Cristo estar no primeiro lugar de tudo isso. Às vezes você tem uma doutrina certa, mas para que ele aparecer, você pode estar praticando obras para querer aparecer. E o real sentido está em último lugar, que é para glorificar a Cristo. Foi o que a igreja de Éfeso estava fazendo. Uma vez que a igreja se estabeleceu como uma igreja debaixo de avivamento espiritual, ela agora se encontra em decadência espiritual porque ela abandonou Cristo, o primeiro amor. E veja o que é que Cristo diz. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E ele vai dizer ainda mais que eles odiavam a prática dos nicolaítas. Nicolaíta aqui era uma seita, provavelmente de um diácono de Atos dos Apóstolos no capítulo 7, que é um homem chamado Nicolau. Alguns historiadores explicam que esse homem diácono Nicolau, ele se afastou e fundou uma seita. E essa seita ela era contrária à palavra de Deus. E os seguidores dele tinham o nome de Nicolaítas. E começou a se espalhar por todo o Império Romano. Se você ver lá em Atos 7, você vai ver um homem chamado Nicolau, diácono Nicolau. Provavelmente esse homem fundou uma seita. A seita Nicolaíta. E aí a igreja de Éfeso, ela rejeitou ele. Mas ainda assim, Cristo não era o centro no coração dele, no coração da igreja. E aí ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele dá uma promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então veja que para essa igreja fraca, essa igreja que estava
com toda a sua estrutura aparentemente boa, fugia de heresia, tinha uma estrutura teológica totalmente correta, porque Cristo ele não reclama de nada mais, ele só reclama de que ele abandonaram Cristo e não tinha ele no seu coração em primeiro lugar. Isso é o que levou Cristo a dizer que eles abandonou o primeiro amor e, portanto, se arrependam. Foi o que Jesus Cristo disse. E qual é a receita que Jesus Cristo traz para ela? Se arrependa. Olhe para trás, para onde caíste, e arrepende-te. Então veja que a receita que Jesus Cristo traz para ele é o arrependimento. O arrependimento ela causa isso. O que é o arrependimento? É a palavra grega metanoia. A palavra metanoia, ela é... A pessoa está trilhando o caminho, ela tem esse significado. Está trilhando o caminho. De repente ela vira 90 graus. E volta. Ela está indo para um caminho. Mas aí ela descobre que o caminho é errado e volta, literalmente. Não quero esse caminho. É isso que a igreja de Éfeso tinha que fazer. Ela estava seguindo o caminho só. Cristo não estava em primeiro lugar. Mas aí Jesus disse: olha para trás, veja as primeiras obras. Veja o que aconteceu em Atos 19. Sabe aquele avivamento inteiro? Volte a praticar aquilo ali. E aí a igreja tinha que fazer aquilo, sair de Apocalipse 2 e voltar para Atos 19. Reavivamento espiritual. A receita é o arrependimento, é abandonar as velhas práticas. É isso que nós temos que fazer, irmão. Sei que é difícil demais pra gente. Principalmente no mundo de hoje, que aparentemente tudo é fácil. Onde a idolatria ela tá em todos os níveis, em todas as áreas. A ganância é muito grande. A ilusão óptica com as coisas da terra é muito grande. A riqueza, ela tá para iludir aí em todos os sentidos da palavra. O mundo em todos os níveis, em todos os sentidos, ela tá aí para poder ser uma atração para a igreja. E nós somos homens e mulheres pecadores, nós temos a tendência muito em cair nisso. Seja de que natureza for, e acaba aqui mecanizando o evangelho nas nossas vidas. A gente indo por obrigação, a gente põe num automático. Num domingo eu saio para a igreja porque eu tenho uma agenda a cumprir. Eu não vou por amor, não vou por prazer. Eu faço as obras, eu evangelizo, mas nem eu mesmo acredito quando eu evangelizo uma pessoa. Eu digo que o cristão ele tem que ter uma vida espiritual, mas nem eu mesmo tenho. Qual é a receita para isso? Volta para a prática das primeiras obras, quando você começou. O que é que a gente tem que fazer? Voltar para a prática das primeiras obras. Não existe outro caminho, não? Não. Não existe. Se existisse Cristo, que é o perfeito, dizia aqui. Mas ele não traz outro caminho, a não ser o arrependimento. É você olhar assim, tirar a venda dos seus olhos e dizer: Senhor, realmente, estou voltando. A segunda igreja é a igreja de Esmina. E é a igreja pobre, mas a igreja rica.
Veja o que ele vai dizer. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Então veja que Cristo não só conhece o nosso erro, o nosso pecado, mas como também ele conhece a nossa dificuldade também. Mas o interessante é que Cristo ele traz aqui mais um ponto além. Ele diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico? Oxê, ela é pobre, mas ela é rica. O que é que Cristo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que ela era rica no céu. A espiritualidade dela, bem fundamentada, era a riqueza dela. Ele diz que essa igreja era pobre financeiramente, mas era rica. Isso me choca, porque o que agrada a Cristo não é o exterior de uma igreja, mas é o interior dela. Por mais que um pastor, um líder, ele queira reformar a igreja, eu vou botar a melhor cerâmica porque é o melhor para Deus, bancos de couro porque é o melhor para Deus, ar-condicionado, um teto de luxo porque é o melhor para a casa de Deus. Isso é um engano, viu, irmão? Não é um pecado, mas é como que se Deus estivesse interessado nisso. Deus não está interessado nisso. Em uma igreja, não. Se você quiser botar um piso de porcelanato, bota, é uma escolha sua. Entretanto, se você pôr uma cerâmica da mais barata que tiver, para Deus não faz diferença nenhuma isso. O que vai fazer a diferença naquela igreja é a espiritualidade dela. Porque aqui claramente é uma igreja pobre, a igreja de Esmirna. Mas Jesus diz que ele é rico. Por que ela é rica? Veja o que ele vai dizer. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então veja que Cristo está adivinhando. Aliás, adivinhando não, pelo amor de Deus, misericórdia, que Deus não é adivinho. Ele está vendo o futuro. Ele está olhando para o futuro. E ele está vendo a fidelidade da igreja de Esmirna. Ele sabe a tragédia que está prestes a acontecer, que o diabo vai lançar eles em prisão por 10 dias. E manda que ela seja fiel. Ou seja, a fidelidade da igreja é a riqueza dela. Não importa a condição financeira. A sua maior riqueza diante de Deus é a sua espiritualidade em meio à crise. Para que vocês venham entender o quanto é grave essa ideia de dizer que o meu templo é lindo, logo Deus está se abestalhando com isso. Veja o que ele diz para a igreja de Laodiceia, a igreja mais rica. Veja o que ele diz para a igreja mais rica, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno,
Não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que coisa. Cristo está dizendo que está prestes a vomitar a igreja de Laodiceia da boca dele. Você diz, veja, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Era uma igreja que estava abastada já. Era uma igreja que era rica. Tudo que ela quisesse ela tinha. Eu imagino o templo dela, era lindo. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheço, porém, não reconhece. Cristo lhe dizendo, porém, vocês não reconhecem que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E agora, o que é que você me diz? Para a igreja mais pobre, ele diz, você é rico. Para a igreja mais rica, ele diz, você é pobre. Entendeu que para Jesus Cristo não tem diferença nenhuma se seu templo é velho ou se é novo? O que interessa é a espiritualidade. Porque a igreja de Esmirna era pobre, mas estava sendo fiel. A igreja de Laodiceia era rica, não precisava de nada. Entretanto, era morno, não era nem quente e nem frio. Jesus vai e diz, quisera eu que vocês fossem quente ou frio. Mas como vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar. Então veja que para a igreja mais rica de todas elas, ele diz, vocês estão pobres. E para a igreja mais pobre, ele diz, vocês estão ricos. Que vocês são fiel. E para a igreja de Esmirna, ele lança uma promessa. E vocês sofrerão e perseguirão durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Então veja aqui que ele traz uma promessa. Não sofrerá a segunda morte. Que é isso? É a morte do inferno. Porque a pessoa morre uma vez. Mas a segunda é a eterna. A morte é eterna. Então veja que aqui a fidelidade ele tem que estar intacta. A espiritualidade ela tem que estar intacta. Que isso prova que você é rico. Ou seja, a riqueza aqui equivale à espiritualidade fervorosa. Se por um lado a igreja que não tinha Cristo em primeiro lugar no coração, que era a igreja de Éfeso, ele disse, voltem para o primeiro amor, se arrependa. A igreja de Esmirna, ele diz, seja fiel. Você é rica. Você é rico. Embora você venha a ser pobre financeiramente. O que vale é a espiritualidade. Para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer o seguinte. A igreja idólatra. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei de onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimento sacrificado aos ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Veja que os nicolaítas, mais uma vez, entrando em cena.
Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido por aquele quem o recebe. A igreja de Pérgamo aqui era uma igreja que estava numa região muito idólatra. Um exemplo, por exemplo, quando ele diz assim, no versículo 13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Era o seguinte aqui, o imperador, naquela época, ele não era só tratado como imperador, mas como uma divindade. As pessoas tinham que prestar culto ao imperador, oferecer sacrifícios em nome do imperador, e com isso ele era reconhecido como um deus. E a gente sabe que só existe um Deus. Qualquer ser humano que queira ser reconhecido como Deus, isso se constitui um paganismo idólatra. É idolatria da parte dele de querer ser reconhecido como Deus, mas como também a idolatria daquele que vai reconhecer ele como Deus, que vai prestar culto aos seus servos. E todo o imperador naquela época, ele queria dominar e fazer o seu império a partir de uma cidade grande. Quando o imperador ele vai procurar qual a cidade é a melhor, Pérgamo ganha a concorrência. E ali ele estabelece o trono dele, e ali ele agora se considera o deus daquela região, a divindade. E isso é nada mais, nada menos do que uma atuação satânica. O que é que Cristo está querendo dizer com isso? Todo lugar onde o ser humano ele é colocado no pedestal, no lugar de Deus, ali está um trono de Satanás. Não só isso. Na igreja de Pérgamo tinha um altar a um deus, um falso deus chamado Esculápio. E o símbolo dele é uma serpente, que era o deus da cura. É por isso que em todas as vezes em que a gente for no médico, a gente vê do lado, no jaleco dele, uma serpente. Aquilo é o deus Esculápio. Aquilo vem de Pérgamo. O símbolo da medicina, da área de saúde, psicologia, qualquer área de saúde que tenha uma cobra, aquilo ali é referente ao deus Esculápio. E num templo de Esculápio, as pessoas vinham que estavam doentes, elas entravam no templo, se deitavam, e os sacerdotes dele vinham com um saco cheio de cobra, derramava na escada do templo, enquanto que eles estavam deitados nu dentro do templo, e as cobras começavam a subir. Subiam até o templo e ficavam em cima do povo que estava fazendo esse tipo de reverência e prestando esse culto, a fim de querer ser curado. Esse é o deus Esculápio. Era isso. Então não só o imperador tinha um altar ali, mas como também esse falso deus Esculápio tinha esse altar. Todas as vezes em que você for até um médico e ver um jaleco dele, tiver uma serpente, ou então se você for na internet, se você for procurar símbolo da medicina, é como se fosse um cabo enrolado uma serpente nele. Aquilo ali vem de Pérgamo, do deus Esculápio. E ali foi onde morreu um homem chamado Antipas. E a morte de Antipas, segundo os historiadores, foi uma das mortes mais cruéis que eu já vi em toda a minha vida. Eles vão explicar que ele foi morto num boi de bronze.
Eles fizeram um boi de bronze grande. E na barriga dele, no estômago dele, tinha uma portinha. E ele era oco dentro. Eles abriram a porta, jogaram ele dentro e queimaram embaixo. E acenderam uma fogueira embaixo. E o boi começava a cozinhar ele. E na medida que ele era cozinhado, ele gritava. E o som saía na boca do boi. E era como se o boi estivesse gritando. Isso para que o império, as festas, tivesse alguma graça. As pessoas olharem e rir. O cristão, naquela época, era tratado dessa forma. Essa morte de Antipas, como ele diz aqui. Contudo, você permanece fiel no meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele foi morto dessa forma. Então veja aqui que ele vai dizer aqui o que ele é contra. No entanto, versículo 14. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Ensinou a Balaque armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quem se lembra de Balaão, lá no livro de Números, Antigo Testamento, onde foi aquele falso profeta que foi tentar induzir a nação de Israel a praticar imoralidade sexual e se dirigir aos ídolos em carne sacrificada. Só que aí todas as vezes em que ele profetizava alguma maldição, Deus tornava em bênção. Mas ainda assim ele influenciou. Então veja que aquela igreja ela era fiel. Ela estava inserida em uma região idólatra, de intensa idolatria. Mas dentro da igreja tinha essa prática. Tinha irmãos que queriam influenciar os outros irmãos a praticarem a idolatria. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, como eu disse a vocês, que era do ex-diácono Nicolau, que está lá em Atos 7. Então veja que tem essas dificuldades, ensinos errados e idolatria, em que a igreja estava inserida. Espiritualidade lá embaixo. Mas qual é a receita que Jesus Cristo dá para a igreja de Pérgamo se reerguer? Mais uma vez, o arrependimento. Portanto, arrependam-se, versículo 16. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha a promessa. Ao vencedor darei do manário escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por quem a recebe. Então veja que, e aqui eu encerro, as 3 primeiras igrejas. Na próxima eu encerro ela, porque o tempo já não dá mais. Mas até aqui o que é que a gente aprendeu? Nós aprendemos que Cristo ele está no meio da igreja. Ele conhece as nossas lutas, dificuldades. Ele conhece os nossos erros. Ele sabe que a nossa espiritualidade está lá embaixo. Entretanto, ele não nos abandona. Nisso ele vai revelar a graça dele e a misericórdia dele. Mas como é que ele manda a gente retornar? Através do arrependimento. Que nem eu disse a você, o arrependimento ele é uma forma de mudança. Você está trilhando um caminho, de repente você volta por outro caminho, contrário ao caminho que você estava indo. E o arrependimento ele está em todas as igrejas. E todas as vezes em que ele manda a gente se restaurar, se arrepender, nunca é sem uma causa. A gente nunca pode chegar e dizer assim, eu vou me arrepender
e por eu me arrepender, pronto, só. Eu não vou ter nada, não que isso venha a ser um tipo de barganha com Deus, mas é porque Ele mesmo lança a promessa. Você que está com uma espiritualidade totalmente desestruturada, se você se render, você tem uma promessa aqui. E é uma promessa eterna. E veja o que ele diz à igreja de Pérgamo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então veja que acho que só aqui já era o suficiente para que a gente entenda o valor do reavivamento espiritual e o valor do arrependimento. Essa vida ela passa, a eternidade não. Muitos que estão na eternidade agora, muitos estão no céu, vivendo as promessas de Deus. E se a gente tivesse a oportunidade de perguntar a eles se eles queriam vir para a terra, seu pai, sua mãe que morreu, seu irmão, sua tia, seu tio, a pessoa que você mais ama, se morreu salvo, ela está lá no céu agora. Se você tivesse a oportunidade de perguntar a ela se ela queria descer aqui para ficar com você, ela ia dizer que não. Tenho certeza absoluta, porque nada das promessas de Deus pode ser menos do que você. Nada se compara às promessas de Deus, nada. Todavia, existem aqueles que estão no inferno. E se vocês tivessem a oportunidade de perguntar a eles se eles queriam vir, eles queriam. Infeliz. Eles iam querer. Mas infelizmente o lugar que ele está agora não permite mais eles já chegarem. É eterno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se você tem a oportunidade nesse exato momento de ter a sua vida espiritual restaurada, faça. Faça, porque a cada reavivamento espiritual é uma promessa que Deus traz. Ele disse isso às 7 igrejas da Ásia e Ele diz isso para nós também. Deus abençoe nessa tarde de sábado. Até a próxima, onde a gente vai dar continuidade à igreja de Pérgamo. Depois a gente vai para a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente encerra esse estudo das 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe a sua vida e vamos orar rapidinho. Senhor Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos trouxe, teu Espírito. Quero te pedir, Senhor, que não só a minha vida, Senhor, mas o nosso irmão está ouvindo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter uma vida espiritual totalmente libada, Senhor, para a tua glória. Para que a gente venha, Senhor, fazer a tua obra com excelência, Senhor. A qual o Senhor quer, como a gente deve proceder diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a conduzir ao verdadeiro arrependimento, Pai. A se arrepender todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. E nos ajuda a permanecer espiritualmente ilibados, Senhor. Mesmo com todas as dificuldades que o mundo possa promover. É assim que eu te peço e te agradeço. Perdoa pelos nossos pecados, o agir, o pensar e o falar que não foi da sua vontade, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.